Olá, bom dia. Estou aguardando aqui o pessoal chegar. Bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um vídeo falando sobre como as empresas podem lidar com esse momento de crise. A gente sabe que é complicado, né? Não é um período fácil, tanto pessoalmente como profissionalmente. E existem algumas coisas que as empresas podem fazer no sentido de abrandar essa crise, né? Ontem nós tivemos um vídeo aqui falando sobre esse tema. Falamos principalmente sobre o que é crise e por que essa crise do coronavírus se encaixa tão perfeitamente com o conceito de crise, né? Falamos que a gente está vivendo uma ameaça grave, né, com uma crise sem precedentes aí na saúde pública e também na economia. Falamos sobre o ambiente de incerteza que estamos vivendo, então a gente não sabe exatamente quais vão ser os próximos passos e isso faz com que exista muita dúvida do que fazer, né? Pessoal, só vou pedir para colocar no mudo ali que eu estou aqui já ao vivo. Obrigada. Então é um ambiente muito incerto e que é difícil para a gente saber como agir, né? Isso é normal, né? Bom dia, Nanda. Isso é plenamente normal, porque num ambiente de certeza ele gera bastante medo na gente, né? Então é nesse cenário de incerteza que as empresas ficam com mais dúvida ainda em como agir, né? Mas a gente falou também ontem que mesmo num cenário de incerteza é muito importante agir de imediato, porque quem fica parado nesse período é quem mais perde, né? Ontem me perguntaram, Ana, é importante a gente pensar em vários cenários? Sim, é importante a gente pensar em vários cenários. Cenário de curto, de médio e de longo prazo. E hoje a gente vai falar muito de cenários. A gente vai falar bastante disso, de como elaborar diversos cenários para diversas circunstâncias e elaborar os planos de ação em cima desses cenários. Ontem a gente também falou que dentro dessas ações imediatas que seria importante tomar, existe primeiramente uma análise profunda desse problema, né? Em que eu entenda exatamente todos os impactos desse problema nos meus ativos, nas pessoas, nas minhas relações comerciais. E para isso seria muito importante fazer um mapeamento dos públicos que giram em torno da organização, dos públicos, né, que a gente chama de stakeholders, que são os clientes, são os meus fornecedores, são os consumidores, né, entidades de classe, acionistas, corpo diretivo, enfim, uma série de públicos que estão ligados a essa organização, porque cada um desses públicos, na verdade, acaba tendo preocupações, emoções que são diferentes, e a empresa precisa lidar com cada um deles de uma maneira diferente. A gente também falou da própria construção de cenários, que a gente vai detalhar hoje, principalmente para os planos de médio e longo prazo, que é o nosso foco da conversa hoje. E falamos também sobre a construção de planos de ação, né? Porque a gente precisa agir. Agora, agir como, agir para que lado? Sobre isso a gente vai falar hoje também, principalmente dos planos de médio e longo prazo. Ontem a gente falou muito dos planos emergenciais, de curto prazo, né? De salvamento. Então a gente estava falando assim, primeiro de sobrevivência. E agora a gente vai falar como é que eu consigo, pós-sobrevivência, partir para os próximos passos. A gente falou então que nós dividiríamos essa crise em duas fases. Uma fase de contenção, de gerenciamento do curto prazo. Bom dia, Matheus. E também uma fase, que seria a próxima fase, que é uma fase preparatória para a recuperação, né? Então, hoje a gente vai focar nessa parte de recuperação, no plano de recuperação, ou preparação para a recuperação, tá? Vamos começar falando, então, que sem dúvida, né, reforçando que é um momento de agir. Muitas empresas falam, mas como que eu posso agir agora se tantas coisas ainda são incertas? E é justamente isso que a gente vai abordar hoje, que mesmo diante de um ambiente de incerteza, essa ação ela é fundamental, né? Eu falei que a gente estava saindo de uma fase de sobrevivência e a gente vai agora fazer uma fase de resposta
para uma fase pré-recuperação, né? É possível até, gente, que exista uma demanda reprimida, a gente conversou sobre isso ontem, e que o pós-crise seja um pós-crise favorável. Agora, o que não vai ser é o mesmo cenário que existia antes. Isso a gente tem certeza absoluta. Quando a gente fala assim em crise, normalmente a gente fala de recuperação para a normalidade. E eu vou colocar normalidade entre aspas, porque a normalidade pós-pandemia, ela não será o mesmo normal que existia em janeiro, em fevereiro, né? Eu estou acompanhando um influenciador nessa área, um pesquisador, e ele fala assim, né, que o mundo nunca será o mesmo pós-pandemia. E de fato não será. Os negócios precisarão ser reinventados. Hoje eu estava lendo também uma entrevista da Dona Luísa, do Magazine Luiza, e ela falava a mesma coisa, né? As empresas precisarão se reinventar, né? Tanto os grandes negócios como os pequenos negócios, porque as demandas serão diferentes, mesmo quem trabalha no ramo de tecnologia vai precisar aprimorar os seus serviços, a sua tecnologia, e quem trabalha com varejo, por exemplo, com lojas físicas, esses sim vão ter que repensar a forma de fazer negócio, porque a pandemia e as consequências dela, mesmo que a gente saia da quarentena, ela não vai acabar de uma hora para outra, né? A gente ainda vai precisar ter uma série de cuidados durante meses, talvez até a gente encontrar uma vacina, né? Até o mundo encontrar uma vacina, que está previsto para daqui um ano e meio, 2 anos, não se sabe o quê. E nesse período, como que as empresas vão precisar agir? Vão ter que se adaptar, não é verdade? Então, antes de qualquer coisa, vamos entender esse cenário, entender essas mudanças e como eu consigo me adaptar a elas. A gente está lendo por parte de economistas que a economia ela pode ter 3 tipos vamos dizer, de comportamento de retomada. O primeiro comportamento de retomada é o comportamento que eles chamam de V, que é um comportamento assim, né? O que que é? Cai muito e sobe muito, por conta justamente do que eu mencionei, de eventualmente uma demanda reprimida. Então, se a economia tiver uma retomada em V, as empresas vão precisar estar muito preparadas para fornecer, às vezes até além do que ela fornecia antes da pandemia, porque vai ser uma retomada muito rápida. Outro cenário de retomada é um cenário de retomada em U. Como que é o cenário em U? É mais ou menos assim, né? Em que a gente tem uma grande queda, aí a gente tem um platô aqui, uma estabilização embaixo, e a gente sobe depois um pouquinho mais devagar do que em V. Então, a retomada em U. Ela demora um pouquinho mais para retomar, mas quando a retomada ela acontece, ela vem forte. E um outro tipo de retomada da economia é uma retomada em L. A retomada em L, ela é uma queda grande e uma estabilização depois, que leva muito mais tempo para retomar. Hoje, a gente não sabe exatamente qual será essa curva, mas é importante que a gente conheça todas elas e estabeleça cenários para todas elas, porque se tiver uma retomada em V, uma retomada muito rápida, as empresas têm que estar prontas para aproveitar esse momento, né? A retomada em U também vai ser bem favorável. Agora, se a retomada em L acontecer, como que você adapta o seu negócio para essa estabilização lá embaixo durante um tempo maior? Esse é um grande desafio, principalmente a retomada em L, tá? Falando ainda sobre essa segunda fase de transição, né, para essa nova era de economia que a gente vai viver, eu diria que é fundamental que a sua empresa e você estejam acompanhando as variáveis que são externas à organização e que dizem respeito diretamente a essa pandemia. Eu fiz uma listagem aqui das variáveis para quem quiser anotar, enfim, porque são elas que vão determinando aí semana a semana os cenários, e eu já falo na sequência sobre esses cenários. Então, primeiro, acompanhe as variáveis, as medidas governamentais, as medidas que o governo está fazendo de liberação de crédito, as medidas que o governo está fazendo em relação a mudanças na forma de trabalho, né, nas relações trabalhistas, e o governo, eu falo em todos os sentidos, municipal, estadual, federal, né, a gente estava falando ontem com um colega nosso
negócio que trabalha no setor de transportes, eles estão fazendo, por exemplo, uma movimentação via associação de classe muito forte, né, para isenção de impostos, não apenas o FGTS, mas outros impostos, para parcelamento de dívidas, para linhas de crédito também para grandes empresas, porque hoje o governo está priorizando bastante a pequena empresa, o que é bacana, né? Pequena empresa, os autônomos, os profissionais informais, mas a grande empresa também vai precisar de uma ajuda, né? Eventualmente de liberação de crédito a juros menores, porque no momento em que todo mundo vai tomar dinheiro, provavelmente os grandes bancos vão cobrar juros maiores, até devido ao risco do momento, né? Então, como que as empresas grandes que também estão sofrendo, que não querem demitir, querem evitar essa demissão, precisam se capitalizar? Muito é por conta de empréstimos, e esses empréstimos também precisarão ser facilitados. Mas voltando para as variáveis externas, então, quais são as variáveis que vocês precisam estar observando? Eu anotei aqui. Duração da quarentena, que isso é muito importante, quando as pessoas começam a voltar à sua vida não normal, né, mas ao novo normal. Capacidade dos testes, do Brasil fazer os testes, dizem os profissionais de saúde que isso vai fazer toda a diferença, que à medida que a gente consiga ter aqueles testes mais rápidos, cujos resultados saem mais rápidos, que as pessoas passam, por exemplo, por drive-thrus e consigam fazer o teste, isso vai agilizar muito e vai ajudar muito, não só nas estatísticas, mas nos tratamentos mais rápidos, né? Os medicamentos de cura efetivos, né? A gente tem aí alguns medicamentos sendo testados com boas possibilidades, mas ainda não tem uma comprovação estatística que diga que, de fato, esses medicamentos funcionem. A capacidade do nosso sistema de saúde, falam que o Brasil tem realmente feito grandes trabalhos de preparação desde janeiro, nesse sentido, né, de preparar o sistema de saúde. Nós temos, né, muitas falhas, obviamente, no sistema de saúde, mas o Brasil é um dos países que mais tem leitos proporcionalmente ao tamanho da população no mundo. Então, a gente tem que acreditar que o nosso sistema de saúde está se preparando. A gente está vendo muitos hospitais de campanha sendo montados, né? Vai haver um esgotamento do sistema de saúde? Sim, vai haver. Agora, se a gente conseguir, nessas semanas de quarentena, fazer o que se chama do achatamento da curva, né, a gente espera que isso seja mais controlado e que essa situação não fique tão crítica ali na frente. Então, essa capacidade do sistema de saúde é uma variável muito importante. Outra variável é a disponibilidade de equipamentos para a proteção dos funcionários. E aí eu não falo só dos trabalhadores, né, e da mão de obra de saúde, de médicos, enfermeiros. Não. Vamos pensar na possibilidade de uma retomada, né, da saída dessa quarentena, como já as fábricas estão funcionando, mas que os serviços voltem a funcionar também mais fortemente, né, o varejo, os pequenos negócios. Vai ser necessária a proteção desses colaboradores, porque como eu comecei falando hoje, a gente não vai voltar para uma normalidade como a gente via em janeiro, em fevereiro. Essa normalidade talvez nunca aconteça ou demore muito para voltar a acontecer, porque a cura efetiva via vacina vai demorar muitos meses, talvez mais de um ano, né? A gente está falando de 1 ano e meio, 2 anos, né? Os profissionais, os pesquisadores estão falando nesse prazo. E em todo esse período, nós, enquanto consumidores e também os colaboradores, precisarão ser protegidos na rua. Então, os restaurantes vão precisar funcionar de uma maneira diferente, os estabelecimentos comerciais vão precisar funcionar de uma maneira diferente. E será que vai ter equipamento de proteção para todo mundo? Hoje a gente já vê uma carência de máscaras, até para os profissionais de saúde. Então, esse é um ponto muito importante também, porque o trabalhador que voltar a trabalhar pós-quarentena, ele precisa ter do empregador uma garantia de equipamentos para que ele se proteja. Senão, a gente vai ter aí um absenteísmo muito grande, né? O que é um outro problema ali na frente, que mesmo que não sejam casos graves de pessoas com comorbidades ou idosos, pode vir muita gente a adoecer de coronavírus e que juntamente com outras doenças, por exemplo, características do inverno que a gente vai entrar, você tenha muita falta de funcionário, né? Se você tem uma pequena loja, por exemplo, que você tem 2, 3 funcionários, 2 funcionários faltarem porque estão doentes, porque estão em casa de quarentena, em resguardo, né? Seja por Covid ou não, mas a gente tem uma chance, né, de mais de 50% da população ser infectada pelo Covid nos próximos meses, de acordo com os pesquisadores. Então,
a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso colaborador, cuidar do colaborador, para que ele também possa nos ajudar no nosso negócio, né, e cuidar do nosso cliente e vice-versa. Outra questão são respostas das políticas monetárias e fiscal. As empresas estão ávidas por isso, né? Porque vão precisar de ajuda para parcelamento de dívidas, para não pagamento de determinados impostos, para ajuda com os pagamentos dos seus funcionários. O governo está muito atento a isso. A gente vê uma preocupação muito grande do governo federal em relação a essa questão da economia. A gente viu pacotes né, na Europa, principalmente, a Alemanha, a Inglaterra, soltando aí medidas econômicas e até mesmo nos Estados Unidos, né, de liberação de créditos muito forte para a população em geral, e a gente sabe que o Brasil vai precisar disso para que as empresas não quebrem ali na frente, porque essa quarentena não vai ser uma quarentena rápida. Na melhor das hipóteses, né, estão comentando aí sobre 1 mês ou 2 meses ainda. Então, realmente, a gente vai precisar ter fôlego lá para frente e o governo vai precisar nos ajudar nesse sentido. Se você é um pequeno negócio e você não tem força de relações institucionais diretamente com órgãos governamentais, procure sua entidade de classe. As associações, os sindicatos, porque aí juntos vocês vão ser mais fortes para passar essas demandas para o governo. Outra é a incidência de solvência dos seus clientes e dos fornecedores, né? A gente sabe que o cliente sem dinheiro, né, ele vai comprar menos, né? Ele vai segurar dinheiro, ele vai tentar economizar, então teria aí uma queda de demanda, principalmente para alguns itens que o cliente entender que não são de primeira necessidade. No entanto, a gente também tem que pensar do outro lado da cadeia. Eu posso ter uma demanda mais alta pós-quarentena, por determinados tipos de produtos e serviços que estavam, né, uma demanda represada, por exemplo, e eu tenho uma quebra da cadeia de fornecedores, né, porque o meu fornecedor está quebrado, o meu fornecedor está descapitalizado, o meu fornecedor está sem funcionário, ou ele teve que demitir, porque ele é uma empresa menor, né, eventualmente. Ele teve que demitir lá atrás, e aí ele vai precisar recontratar todo mundo. Então, além de todos os custos de demissão que ele teve para poder sobreviver durante algum período, ele tem um prazo de recontratação, um prazo de treinamento. Às vezes, dentro da cadeia, falta matéria-prima. Então, é muito importante você entender toda a sua cadeia e ir acompanhando, né, o quão saudável financeiramente esses fornecedores estão. Além de entender os seus clientes, em que momento esse cliente está, qual é a dificuldade pela qual ele está passando e como eu consigo adaptar o meu negócio para que o cliente continue comprando de mim nesse momento difícil. A Lorena aqui está fazendo uma pergunta: como você vê o posicionamento de alguns empresários pressionando o governo e as entidades de classe para a reabertura do comércio? Eu acho que é natural que eles façam essa demanda, porque está todo mundo muito preocupado com isso. Então, essa pressão do governo, no governo, eu acho que ela pode acontecer, né, de alguns setores, mas eu acho que é a pressão equivocada, né? Eu acho que a pressão não deveria ser para a reabertura imediata do comércio, e sim para a liberação de recursos para que esse comércio consiga sobreviver durante 1 ou 2 meses, sem demissão, né, e sem quebrar, obviamente, com a ajuda do governo, com parcelamento de dívidas, com isenções fiscais, com a ajuda de recursos, né, e de empréstimos a juros baixos, para que essas empresas possam, de fato, pagar os seus funcionários e segurar mais um pouco. Pelo menos segurar mais 1 mês, mais 2 meses, até que essa nuvem negra que esteja sobre a nossa cabeça, com essas variáveis que são todas incontroláveis para nós, estejam um pouquinho mais claras e a gente consiga ter uma visibilidade. Porque pode haver uma luz importante no fim do túnel, só que hoje a gente não está conseguindo enxergar, porque está nessa neblina, né? Se a neblina sair, daqui 1 mês a gente vai ter mais as estatísticas aqui do Brasil. Daqui 15 dias a gente já vai ter mais estatísticas no Brasil. Todas essas variáveis que eu comentei com vocês, elas vão clareando ao longo das próximas semanas. Por isso que eu já vou comentar com vocês sobre como é que a gente vai evoluindo nos cenários com o carro andando, tá? Terminando aqui as variáveis. Atitudes das lideranças governamentais, que tem a ver com o que a Lorena perguntou. Então, assim, o quão o governo realmente vai chegar forte, né? Tanto para o pequeno como para o médio e para o grande também. E também a confiança dos consumidores na retomada da economia. Como que vai estar a cabeça do consumidor pós-quarentena? Será que ele vai acreditar
que tudo vai dar certo e vai colocar o dinheiro dele no mercado de volta? Porque também não adianta o governo vir com dinheiro, injetar dinheiro na economia e as pessoas segurarem esse dinheiro porque a economia não vai rodar, né? Então, até o próprio governo e as organizações vão ter que fazer um grande movimento conjunto, né, de articulação, de união, para estimular esse consumo ali na frente, porque é natural que as pessoas tenham medo. Então, a retomada dessa confiança no consumo vai ser muito importante também, tá? Em relação à elaboração dos cenários, a gente viu todas as variáveis que a gente tem que acompanhar e muitas outras, tá? Cada um tem o seu negócio, cada um aí tem o seu setor, com características que são únicas para cada setor, mas o que é fundamental que todas as empresas façam, independente do tamanho, se tem um comitê de crise formal ou um informal, se é o dono da empresa, os sócios da empresa, os diretores que vão fazer isso, é elaboração de cenários. Porque num momento de incerteza, o que a gente precisa é lidar com cenários. Como que são esses cenários? Eu construo o melhor cenário possível. Ou seja, se tudo der certo, se a gente tiver uma quarentena efetiva, a gente tiver uma taxa de proliferação, vamos dizer, da doença menor, a gente tiver com um sistema de saúde melhor preparado, remédios que já estão sendo testados com sucesso, etc., qual vai ser o cenário de recuperação? Vamos recuperar em V, né? A gente vai ter essa recuperação, queda, subida rapidamente? Vamos trabalhar com esse cenário? Vamos trabalhar com um cenário de uma quarentena pequena e que a retomada da economia seja rápida e que os consumidores confiem, né, que tudo vai dar certo e as coisas voltem à normalidade, né, mais rapidamente? Aí eu também tenho que construir o pior cenário. Sempre pensar, infelizmente a gente tem que pensar nisso, se tudo der errado. Se a quarentena não funcionar, se as pessoas continuarem na rua, né, se o governo não fizer o seu trabalho de liberação de crédito adequadamente e rapidamente, né, porque cadê esse dinheiro? Ninguém ainda viu, né, não se sabe exatamente como vai ser pago e as pessoas estão precisando do dinheiro agora para já pagar as contas, para já pagar o aluguel, para continuar pagando a mensalidade das crianças da escola, né, porque tem parcela que está batendo aí, que não está esperando, né. Então, a gente tem que contar com esse cenário de que as coisas não deem certo. E se tudo der errado, e se essa quarentena precisar durar até agosto, como que vai ser? O que eu vou precisar fazer? Se essa retomada for em L, que a gente falou, né? Uma queda brusca e uma estabilização durante muito tempo sem a subida, a gente vai precisar tomar medidas mais drásticas. Que medidas são essas? Eu preciso pensar nisso já. Eu vou demitir funcionários? A gente sabe o quanto demissão no Brasil é cara, né? Então eu preciso contabilizar isso também. Eu tenho caixa para demitir? Quais são as minhas alternativas? Eu consigo ter flexibilização de jornada de trabalho? A gente vê que algumas organizações estão reduzindo jornada de trabalho, né? Fora do país isso é muito mais fácil. Então, eu tenho uma amiga na Austrália que estava comentando ontem que essa amiga, ela teve a carga horária dela reduzida em 20%, assim como todos os funcionários da empresa, para que não houvesse cortes. Então, será que a gente vai conseguir ter alguma atitude nesse sentido? E suportar esse platô de recessão ali na frente, numa quarentena prolongada? A gente tem que pensar sobre essa possibilidade. O que eu recomendo? Atualize esse cenário semanalmente. Só um instantinho. Por que semanalmente? Porque agora a gente vai ver, infelizmente, um crescimento exponencial dos casos de Covid. A gente que acompanha os casos nos outros países já tem, mais ou menos, né, como que funciona essa curva. Então, agora, nas próximas 2 semanas, 3 semanas, será um momento muito crítico no país para a gente entender o quanto a gente está conseguindo reagir bem, médio ou mal em relação ao problema. Então, o que eu sugiro é se reúna, se possível, diariamente para conversar sobre isso, mas pelo menos uma vez por semana para rever esse cenário. Ou seja, como é que foi essa semana, como que essas variáveis se comportaram essa semana, qual vai ser a nossa atitude para a próxima semana. A gente não tem hoje como prever daqui 2 meses, daqui 3 meses. Então, a gente vai tendo que ir evoluindo esses cenários à medida que as coisas mudem, mas já ter alguns gatilhos preparados. Se isso acontecer, o que eu vou fazer lá na frente? Se isso acontecer, o que eu vou fazer lá na frente? Então, reagir imediatamente no curto prazo, mas também ter planos de médio e longo prazo, porque a gente sabe que
Se o cenário reagir positivamente, a empresa precisa dar conta disso também, né? Para não perder mercado em relação à concorrência, né? E para que elas continuem funcionando de fato, né? Então, estabeleça esses checkpoints. O que são checkpoints? São pontos de controle que a empresa vai ter, por exemplo, no sentido de dizer, assim que tiver uma visibilidade de liberação de quarentena, eu vou fazer isso, isso e isso. Né? Se o governo não liberar a verba que eu espero em 30 dias, eu vou fazer isso, isso e isso. Se a quarentena não for liberada em 60 dias ou em 40 dias, enfim, cada empresa vai determinar o seu. Eu vou fazer isso, isso e isso. E cada empresa que vai ter que entender quais são as suas medidas dentro do seu caixa, né, do fluxo de caixa que tem, das suas reservas, das suas condições financeiras, comerciais, da tua demanda. A gente sabe que tem organizações que estão indo muito bem nessa crise. Né, os cursos online, por exemplo, né, houve uma demanda online por compras online, se não me engano, que eu estava lendo ontem, acima de 40% no Brasil. Então, tem alguns segmentos que estão indo bem. E até mesmo esses segmentos vão precisar pensar numa retomada, como que vai ser? Como eu consigo continuar indo bem, mantendo, né, esse consumo, etc. O importante, gente, é que a empresa seja flexível para fazer mudanças, porque a gente está num momento de muita incerteza. Então, não existem paradigmas que não possam ser quebrados, né? A gente viu o quanto a nossa vida mudou de 2 semanas para cá. Então, pensem em flexibilidade, né? Abram a cabeça e falem o que eu consigo fazer de diferente. Essa capacidade de adaptação da organização vai ser fundamental para que ela vença no futuro. Né? Quebra de paradigmas, né? Chama-se de resiliência. Então, essa resiliência empresarial vai ser uma vantagem competitiva muito grande lá na frente. A empresa precisa ser rápida, ser leve no sentido de ter movimentos rápidos, muitas vezes até de mudança de negócio, de mudança de paradigma de negócio, de modelo de negócio, de trabalho, porque é essa capacidade de adaptação e flexibilidade que vai fazer com que a empresa saia desse cenário de crise para o novo normal, né? Que mais uma vez é diferente do normal antes pandemia. A gente vai viver um outro cenário e as empresas vão precisar se adaptar e reformular os seus negócios de acordo com esse novo cenário, né? A gente também precisa ser muito positivo, isso é uma coisa que eu reforço, principalmente para os líderes, porque tem muitos colaboradores que dependem de você, tem famílias que dependem de você, e essa serenidade para lidar com o momento é fundamental, principalmente para que você consiga tomar decisões que sejam sensatas, decisões corretas nesse momento que é tão difícil, né? Então, é natural que todos tenham medo, eu entendo que até os líderes mais experientes e que já passaram por diversas crises estão tendo dificuldade de reação nesse momento, porque a gente está falando de uma crise sem precedentes, mas manter a calma, a serenidade para tomar boas decisões no momento crítico é o que se espera de um grande líder nesse momento. Em termos de lições aprendidas, eu acredito muito que essa crise vai ensinar muito pra gente, já está ensinando, a gente já está aprendendo muitas coisas, né, quebrando paradigmas. Muitas empresas falavam, nunca que eu vou trabalhar online, né, nunca que eu vou liberar o meu funcionário para fazer um home office. E esse nunca, de repente, chegou à força aí e as empresas estão vendo que as coisas estão funcionando dessa maneira. Olá, tudo bem, Jefferson? Né? Então, existem novos paradigmas que estão sendo quebrados e a empresa justamente vai ter que ter esse olhar para o aprendizado. Né? A gente só vai conseguir evoluir se realmente a gente aprender com isso. Né? Estamos aprendendo pela dor? Sim, mas podemos aprender. Agora, a gente também pode sair depois de tudo isso e voltar ao que era antes. Aí vai ser um total retrocesso, né? Eu não acredito nisso. Eu tenho muita fé de que as coisas no médio e longo prazo vão melhorar, né? E eu acho que a liderança precisa ter isso, precisa ter essa visibilidade, todo mundo precisa acreditar nisso para que a gente faça um movimento comum aí, conjunto de positividade e trabalhar na correção dos nossos erros, né, nos acertos de rota, nesse acerto de rumo para redesenhar o nosso negócio para esse novo normal que vai acontecer pós-recuperação econômica na pandemia.
E muito importante também, eu falo porque como eu trabalho com gerenciamento de crises, né, a gente via às vezes muitas organizações falando, não, nunca vai chegar uma crise no meu negócio, né? Porque eu não sou uma grande marca, eu sou um negócio pequeno, né? Então eu nunca vou passar por uma situação que eu tenha que ter comitê de crise, né? E o que a gente está vendo agora é que sim, a crise chega numa hora, né? Todas as empresas de todos os ramos, de todos os portes, em algum momento vão sofrer algum tipo de crise. A gente está vendo aqui uma crise decorrente de uma pandemia, que era algo pouco esperado, né? As grandes organizações que trabalham com riscos e crises previam que poderia acontecer uma pandemia mundial, que isso seria um risco sério, mas eu não acredito que eles previam de tamanha velocidade e tamanha gravidade como o Covid-19 pegou o mundo todo. Mas a maior parte das empresas não acredita que vai enfrentar uma crise e não se prepara, porque acha que vai se virar lá na frente, né? Então, que a gente tenha também, diante dessa crise, um aprendizado ligado à preparação para enfrentar a crise. Então, eu sou uma pequena empresa, eu não tenho um comitê de crise, tudo bem, mas eu preciso ter planos para crises, eu preciso eventualmente ter um pequeno manual de crise para saber como agir, eu preciso ter porta-vozes preparados, eu preciso ter os meus planos de risco, mesmo num pequeno negócio, eu consigo ter uma análise de riscos? Consigo, né? Eu consigo ter planos de mitigação preparados? Consigo. Né? Porque é muito melhor a gente, né, como dizia a minha avó, prevenir do que remediar, né? E o que a gente está vendo hoje em todo o mundo são organizações remediando, porque não estavam prontas para lidar com tamanho risco, né? E talvez não estejam prontas para lidar com riscos muito menores do que esse, né? E é isso que eu falo. Então, que essa situação, pelo menos, sirva para a gente aprender algumas coisas, inclusive a importância da preparação para novas crises que surgirão e seguramente elas surgirão. Então, fazer essa autoavaliação é muito importante, né? Quem fizer essa lição de casa hoje, né, de construir esses cenários, de estar acompanhando essas variáveis e já pensando nos planos de ação de médio e longo prazo, sem dúvida vai sair na frente, vai estar mais seguro, vai estar mais preparado. E, gente, foco nas pessoas. Vamos cuidar das pessoas como prioridade, o resto vai ser consequência. E positividade, que as coisas vão terminar bem. Vão terminar diferentes, né? Mas vão terminar bem. E aí eu abro para questões, né? Quem tiver aí algum comentário a fazer, alguma pergunta, estamos à disposição. Algum ponto? Amanhã, gente, eu vou entrar num tema decorrente desse, mais focado na parte de proteção da base de clientes e de reputação das organizações, né? O quanto eu consigo proteger a minha base durante esse período que está difícil vender, né? Principalmente para quem trabalha com serviços recorrentes, com vendas recorrentes, né? Como é que eu consigo segurar o meu cliente nesse momento e também proteger a minha marca, né? A minha reputação, que ações são recomendadas, que ações não são recomendadas. Vamos falar de alguns exemplos amanhã de empresas que foram bem nesse período já, outras que não foram tão bem e como fazer para não escorregar aí numa casca de banana nesse período e ainda, além de não estar vendendo, prejudicar a sua reputação, que vai prejudicar a sua continuidade de negócio ali para frente. Lembrando também que nós temos um curso de gerenciamento de crise online, está na minha bio aí no Instagram, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre as ferramentas de gestão de crise. Ele está aberto ao público, para quem quiser participar. Enfim, temos uma pergunta aqui. Cícero, o que você pensa sobre o posicionamento das marcas? O que comunicar? Como se posicionar diante da pandemia? Isso, Cícero, perfeito. Esse é justamente o tema que a gente vai falar amanhã. Eu vou adiantar um pouquinho, mas eu dei uma entrevista recentemente para um blog da RPC e eu falava sobre a priorização do comum, né, do bem maior nesse momento. As marcas que não estiverem ligadas em produzir conteúdo em prol de um bem maior da sociedade como um todo, do cuidado com as pessoas, etc., e estiverem olhando só para dentro de casa, não vão se dar bem nesse período, né? Porque o público está valorizando muito as atitudes positivas das marcas diante de uma necessidade comum. O que a marca pode fazer por todos, né? Por uma população, né? Pelos clientes, não apenas pelos clientes, né? Mas por meio dos clientes, como é que eu ajudo todo mundo? Não precisa pedir desculpa. A gente faz um spoiler aqui sem problemas, tá?
Então eu penso nisso, né? Marcas como Coca-Cola, por exemplo, já anunciaram ontem que vão deixar de anunciar os seus produtos, as suas marcas durante todo esse período da pandemia, né? E eles vão juntar todo esse recurso que estava voltado para o marketing, se não me engano são coisa de 120 milhões de dólares, não lembro exatamente o montante, em prol de doações, né, para instituições de saúde, etc. Então já decidiu deixar de anunciar. Eu vejo, por exemplo, o varejo deixando de anunciar produtos e ofertas para dizer, olha, nossos mercados estão preparados para receber as pessoas com devido cuidado, né, com asepsia, com proteção, né, etc. Então, eu acho que é por aí, Cícero. A gente vai entrar mais nesse tema amanhã. Se você puder entrar amanhã com a gente, seria excelente para também dar a sua contribuição, né? Se tiver alguma contribuição a dar, hoje também fique à vontade, mas vai ser o nosso tema de foco amanhã. Mais alguma pergunta? Alguém com alguma dúvida? Bom, eu agradeço a todos que participaram com a gente aqui. A gente está até sexta-feira, todos os dias, 9 horas da manhã, aqui com essa live, sempre com foco no que as empresas podem fazer para sobreviver e para superar essa crise num ambiente de tantas incertezas. Joia, Cícero, bacana. Um abraço. Beijos para todos, fiquem bem.